Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Hoje eu não vou dar uma dica de inglês, ou seja, para ensinar uma palavra em inglês ou como transferir uma determinada frase de português para inglês. Hoje eu quero dar uma dica mais voltada para cultura mesmo, pro dia a dia de quem sonha em sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. E depois umas diquinhas específicas para quem vem para Phoenix, porque tem que se acostumar, o clima aqui é intenso. Então vamos à primeira dica cultural. A pessoa quer sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, ela tem que saber que aqui as regras são muito mais rígidas. Então, ultrapassar de carro em determinados locais dos Estados Unidos é tido como algo muito grave. No Brasil, você vê pessoas costurando para lá e para cá e a polícia nem tá aí. Aqui nos Estados Unidos, principalmente nas cidades menores, isso é muito policiado. Aqui em Phoenix, especificamente, porque são em determinadas épocas do ano mais de 8 milhões de pessoas nessa cidade, então é mais difícil para a polícia conseguir controlar tudo, principalmente porque é uma cidade que está próxima do México, tem muito mexicano, tem muito ilegal aqui e muita gente que está dirigindo, inclusive sem carteira de motorista, que faz barbaridades e é tanta gente que a polícia não está dando conta. Mas em geral, nos Estados Unidos, o que era considerado normal no Brasil ou que eu mesma vi diversas vezes polícia fechar os olhos para as coisas que acontecem no Brasil, aqui eles levam muito mais a sério. Então sua velocidade está acima do limite, você vai ser multado. Está muito abaixo do limite, você vai ser multado. Ultrapassou de uma faixa para outra na estrada, se a polícia estiver ali por perto, você vai ser multado. Se você, por acaso, passou por um motorista e fez um sinal feio, alguma coisa, né, brigou com alguém no trânsito, você vai ser multado e vai ser enviado para uma escola de controle de raiva. Eu tenho um sobrinho americano que perdeu a carta. Ele se envolveu num acidente de trânsito, o outro carro estava errado, bateu nele, só que ele ficou bravo porque o carro bateu e fugiu. Era um mexicano ilegal que bateu no carro dele, por isso fugiu. Ele foi atrás, bateu no carro do cara de propósito. Os dois saíram do carro, se pegaram a tapa, ou melhor, a soco. Foram os dois para a polícia. Um tá preso lá em processo de deportação e o meu sobrinho americano ficou acho que 6 meses, se não me engano, sem carta. Teve que passar por sessões de controle de raiva, psicólogo, fazer um retreino para dirigir, para depois ganhar uma carta. Parece que foi uma carta provisória e aí por um período ele vai ser, vão verificar se ele vai se envolver em algum outro problema e aí sim de novo dar a carta definitiva dele. Então você vai me dizer, mas tem algo parecido no Brasil? Tem, mas eu conheço gente que está fazendo barbaridade no trânsito há muito tempo, que fez coisas muito piores do que isso que eu vi acontecer com nesse caso aqui, e o cara ainda está com carta numa boa do Brasil. E aqui as coisas acontecem com uma velocidade muito mais alta e com uma frequência muito mais alta, então é muito mais difícil você escapar das consequências do seu ato aqui do que seria no Brasil. Um outro ponto de regras rígidas que eu tenho a citar. Regras rígidas para as residências. É incrível, eu moro num condomínio aqui, todas as casas são iguais, a jardinagem tem que ser feita por uma mesma empresa, tem que ter os mesmos tipos de plantas, as decorações da casa, você pode colocar da janela para dentro, né, o que você quiser. Agora, da porta para fora, tudo que você coloca na sua residência tem regra a ser seguida. Eu não sabia, mas o Steve me passou agora a regra toda, né, o contrato com todas as regras para você conviver aqui. Então, o barulho em hipótese alguma é permitido. Mesmo se você tiver que fazer uma reforma, você vai ter que fazer todo o barulho, corte de madeira, de azulejo, seja lá o que for, dentro da casa.
Essas casas, além de terem um isolamento térmico, tem isolamento acústico também, então é dentro da casa para não fazer barulho para nenhum vizinho, e mesmo assim tem horário específico para você poder fazer essas modificações, essas reconstruções. Se você fizer isso num horário diferente ou se causar barulho demais, perturbação demais para os seus vizinhos, eles se queixarem, você vai receber no primeiro momento um e-mail ou uma carta avisando que você está perturbando e que você tem que parar imediatamente, né, e se adequar aos termos de contrato. Se você for notificado uma segunda vez, são $80 de multa, se for algo simples, mas essa multa pode subir, se não me engano, no condomínio, até para $250 a $300, depende do que você fez de errado. E a terceira vez você pode já ser convidado a se retirar do condomínio. Então, a coisa é pesada. Bem, vocês estão vendo plantinhas aqui atrás. Tem regra para isso. Eu estava toda feliz, plantando um monte de coisas. Eu andei aqui na vizinhança. Uma das minhas vizinhas tinha diversas plantinhas, vasinhos, né? Pendurados aqui na fachada. Eu não sabia que estava errado. Eu vi algumas vizinhas fazendo isso, não sabia que tinha essa regra, essas folhas e folhas e mais páginas, né, de regras a serem seguidas. Achei, se os vizinhos estão fazendo isso e moram aqui há tanto tempo, eu posso fazer também. Pendurei uma plantinha aqui. E nós recebemos um aviso de que se nós não retirarmos a planta em 72 horas, nós seríamos multados em $80. Aí eu fui conversar com as minhas vizinhas, viu? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo que eu não estou fazendo, que eu pus uma plantinha e recebi, né, esse aviso que eu vou ser multada, e você tem acho que 4 ou 5, só que a hora que eu cheguei na casa dela já não tinha mais nada. E aí ela me avisou. Eu recebi um aviso, não levei a sério e agora veio uma multa de $80 por planta que ela pôs do lado de fora. Então, 8, 16, 24. Ela vai ter que pagar $240 porque ela tinha 3 plantinhas penduradas ali no teto. E o controle rígido de como a sua casa deve parecer dentro desse condomínio não permite. Então, ela teve que tirar. Aí agora chega a época de Halloween. E você pergunta, pô, Halloween tem um monte de decoração, que coisa linda. Eu tava toda feliz, indo para os mercados, verificando, fazendo listinha do que eu queria comprar e o que eu ia fazer, porque eu adoro fazer, né, o crafts, que é as artes manuais. Não posso fazer quase nada. Antes de mais nada, eu saí pelo condomínio, dei uma olhadinha e numa das casas eu vi que na porta tinha uma decoração, né, feita de madeira, de uma abóbora só escrito Fall. Só isso. Fall é outono. Passei numa outra casa, num dos vasinhos de planta, eles colocaram um fantasminha escrito Boo. E depois na porta as letrinhas pendendo escrito Halloween. Só isso. Numa terceira casa, eu vi que essa pessoa colocou pequenos adereços, né, relativos ao Halloween também nos vasinhos com as plantas e uma espécie de guirlanda, porque aqui eles usam guirlanda o ano inteiro. É guirlanda para outono, é guirlanda para primavera, é guirlanda de Natal, é guirlanda para um monte de coisas. E aí ela colocou uma guirlanda que é toda cheia de folhinhas secas e palhas e não sei o que lá, e um monte de pequenos adereços de Halloween. E aí eu comecei a ficar preocupada, eu falei, será que? Porque eu tava fazendo umas decorações deste tamanho de Halloween, tava acostumada que na escola eu tinha muita decoração. Eu tenho caixas, tipo aquelas caixas enormes de TVs antigas, aquelas TVs gigantescas, eu tenho acho que umas 4 caixas lotadas de decoração de Halloween no Brasil. Não pude trazer, infelizmente. E aqui eu pensei, vou começar a fazer algumas decorações por conta própria. Então eu fiz, neste momento, deixa eu mostrar para vocês aqui, fantasminha, uma abóbora e uma caveira. Pronto. Essa é a minha decoração de Halloween. E aí a minha vizinha passou por aqui, uma vizinha muito legal, essa inclusive que foi multada das plantas, ela me avisou, olha, toma cuidado, porque você fez uma decoração grande demais e o comitê residencial pode não gostar, então dá uma olhadinha nas regras. E aí nessa semana tá acontecendo um monte de coisa aqui e eu não pude olhar essas regras ainda. Eu só tenho essas 3 coisinhas aqui
e pode ser que eles não gostem, então vou eu agora no final de semana sentar e ler as regras e ver o que é que pode ser permitido. E quanto a plantas? Bom, já aprendi que não pode pendurar plantas aqui na frente. E tem um número limite de plantas que eu posso ter aqui na frente. Se eu quiser ter planta dentro de casa, eu tenho, tudo bem. Só que as plantas coitadas não resistem, né? Porque aqui é ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Ou para refrescar, porque tá no calor, ou para esquentar, porque tá no inverno. Durante o dia, enquanto a temperatura tá abaixo de 85 graus Fahrenheit, que seria aí, sei lá, uns 24 graus Celsius, eu mantenho a casa aberta. Não tem muitas janelas nessa casa. Essa casa tem a janela da frente, que é onde eu pendurei essa decoração, uma janela lateral, que é do quarto, e uma porta-balcão. Só isso que é de entrada. Então, durante o dia eu abro essas ventilações naturais e deixo isso aberto, respirando, sem ar-condicionado, o quanto eu posso. Subiu 85, 86, 87 graus, o Steve, né, geralmente é a hora que ele já está chegando em casa, né, agora, começo de outubro, e aí ele quer o ar-condicionado ligado, não tem jeito, preciso ligar. E as plantas que eu escolhi ter, que eram todas para a área de fora aqui, né, não resistem tanto assim a ar-condicionado. Eu posso ter até um número máximo de 17 plantas aqui na frente de casa. Se eu tiver 18, eu vou ser multada por essa planta em excesso que eu tenho. Então, nesse exato momento, eu tenho 16 vasos de plantas aqui, inclusive as minhas pimenteiras, que eu filmei essa semana, né? Já estão com pimentas deste tamanho, mas eu não posso ter mais do que isso, são as regras. Eu posso pintar a casa de uma cor diferente do que tem no condomínio? Não, eu não posso. Eu posso fazer alguma modificação, por exemplo, olha, aqui na frente, como eu tenho gato, eu tenho cachorro, eu queria colocar uma telinha aqui na frente para proteger, para o bichinho poder ficar pelo lado de fora, mas né, não fugir ou não ser atacado por algum outro bicho. Não pode, não é permitido. Eu fiz uma telinha aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem. Isso aqui é uma estrutura que eu fiz de papelão e jornal, né, arts, crafts, que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos. E ela é provisória, então eu tenho inclusive um avisinho do lado de fora informando que é uma cerquinha provisória. Então ela fica aqui enquanto a minha gatinha tá tomando sol aqui fora, e a porta tem que ficar aberta, né, para eles verem que eu estou aqui também, tomando conta da coisa. E assim que, né, eu ponho a gatinha para dentro, eu tenho que tirar essa cerquinha e levar para dentro de casa. Eu não posso deixar aqui de jeito nenhum, porque isso vai enfeiar o condomínio e não pode. Então tem que ter tudo do jeitinho que eles querem. Você tem mais um monte de regras. Por exemplo, tem os detetores de fumaça em todos os cômodos aqui. Esses detetores de fumaça tem que ter as pilhas trocadas de tempo em tempo. Se você não trocar a pilha, esse detetor de fumaça ele começa a apitar se a pilha ficar muito fraca. Se apitar e assustar algum vizinho, você vai receber multa. Então você tem que de tempo em tempo trocar essa bateria, porque se você não trocar e né, acontecer isso, você recebe multa. E aí, sei lá, acho que são $50, $60 que você paga se isso não tiver no acordo deles. Quanto ao uso de água na área externa, brasileiro é acostumado, tudo que vai limpar, né, do lado de fora, chão é água para todo lado. Eu tinha uma vizinha que eu queria matar, que ela ficava lá com a mangueira parada, conversando com os vizinhos, aquela água jorrando, vontade de ir lá e enfiar a mangueira na boca dela. Mas aqui não tem esse problema. Você não vê ninguém, com exceção de uma vizinha que de vez em quando ela vem pro lado de fora, porque ela tem uma cachorra muito grande, a cachorra já é idosa, de vez em quando faz xixi no local lá onde ela dorme. Então ela traz essa caminha pro lado de fora, lava e deixa no sol no período da manhã, à tarde já tá seco, ela volta com a caminha para dentro de casa. Ela é a única que eu vejo mexendo com água. Ninguém aqui
jamais vai limpar a frente da casa, jamais desse jeito, é só vassoura, varrendo não muito rápido, porque senão sobe poeira, e uma vez por mês que o pessoal da limpeza passa por aqui com aqueles sopradores, então todo mundo fecha as portas quando eles estão passando, você percebe, né, por causa do barulho deles, dos sopradores ligados, e aí eles vão soprando tudo. Logicamente que se sopra de um lugar para outro, então isso volta, mas é assim que tem que ser. Eu, né, tento, pelo menos, eu tento estar sempre dando uma varridinha, deixando tudo limpinho por aqui, mas eu vejo que isso não é muito comum. E tem vizinho que, para não ter que ficar varrendo, que eles não gostam de varrer, eles colocaram carpete na parte de fora da casa, carpete verde, para imitar como se fosse uma grama. Então eles colocaram carpete na área de fora, e aí de vez em quando eles passam o aspirador. É isso que é feito. Aí você vai falar assim, mas é porque você está num condomínio. Se você for numa casa, depende da região que você tá. Então, 4 quadras para baixo, aqui de onde eu tô, é uma área residencial, tem casas muito bonitas, mas eles têm uma associação de moradores. E nessa associação de moradores, eles também têm um monte de regras. Você não pode, em hipótese alguma, deixar o seu jardim feio, ou se você tiver grama, ela não pode ficar seca por muito tempo. Se você tem crianças, essas crianças não podem deixar brinquedos do lado de fora na frente de casa, porque aquilo vai deixar feio. Você tem que estar constantemente limpando o seu jardim, tem que estar em ordem, porque se ele não estiver em ordem, você recebe uma multa. Você mora numa casa, você não tem nada a ver com os outros, mas você concordou que se você morar ali, você faz parte da associação de moradores, e se você fugir dessas regras, você vai ser multado. Já teve caso, segundo o Steve me informou, que os vizinhos ficaram bravos, se sentiram ofendidos, porque um dos moradores é um veterano de guerra e ele colocou um selo grande, né, orgulho de ser veterano de guerra. Os vizinhos mandaram ele tirar o adesivo do carro, porque o adesivo era ofensivo para as pessoas que se sentiam inconformadas com a guerra. Então esse cara tinha que tirar esse adesivo ou pagar $50 por mês, porque ele ia ser multado todos os meses por isso. São situações estranhas, extremamente estranhas. Eu soube de um caso, e aqui é uma mexicana que estava contando para mim, um caso de aqui no meu condomínio, começou a chover, né, vários dias estava chovendo, e essa mulher resolveu colocar um balde do lado da calha para pegar essa água depois, né, de uns 2, 3 dias de chuva, já estava limpo, né, o telhado, então ela queria pegar essa água bem limpinha tal, para molhar as plantinhas que estavam dentro da área dela, da varanda, que não estava pegando a chuva direto. Ela foi multada porque ela colocou esse baldinho lá. E a coitadinha, ela ainda pegou o balde, a gente estava falando sobre artes manuais, ela pintou o balde com uma chalk paint, que é uma tinta giz que eles chamam, da mesma cor da casa dela, porque assim não ia destoar do resto, e aí ela ia conseguir recolher essa água e trazer para dentro. Ela foi multada mesmo assim, não pode e acabou. Então são muitas regras que você vai ter que aprender a seguir. Eu entendo que realmente você deixa tudo com um padrão, fica tudo bonitinho e tal, mas ao mesmo tempo você não tem liberdade alguma. Então o brasileiro que estava acostumado a pintar a casa da cor que quisesse, a deixar a luz da varanda acesa quando você sai, aí volta, é uma luz às vezes até meio forte para você conseguir enxergar bem. Tá dando para ouvir sirene? Eu tô aqui atrás, é a 101, que é uma espécie de, vamos dizer, uma estrada que faz um círculo por Phoenix inteira, vai de norte a sul, leste a oeste de Phoenix, e aqui nós estamos numa área que é muito trânsito, é muito acidente, e as coisas acontecem. Agora essa sirene tocando é de corpo de bombeiro, então incêndio por aqui.
Outra coisa, é um monte de regra para isso, um monte de regra para aquilo. Aqui nesse condomínio não pode ter fogão a gás, justamente para evitar acidentes. Porém, tudo nas casas é elétrico. E aí as pessoas ligam a cafeteira, o forninho, o umidificador de ar, que aqui é necessário. Eu tenho um umidificador de ar ligado pelo menos umas 20 horas por dia, porque senão, né, eu tô sofrendo muito nesse verão americano aqui em Phoenix. Não é fácil. Para quem mora em Brasília, que está acostumado com um clima super seco, acho que não vai ter muita mudança se vier para cá. Mas para quem veio de um lugar que tinha bastante umidade, como eu, vem para cá, o meu organismo está bastante debilitado, então muita coisa acontece. E aqui, como é um condomínio que tem bastante velhinhos, né, um condomínio mais para aposentados, uma grande parte deles tem problemas tem problemas respiratórios, então eles precisam de umidificador, precisam de uma série de aparatos, todos ligados em energia elétrica, e de vez em quando um ou outro, né, uma fiação acaba pegando fogo ou algo parecido. Então, já 10 meses que eu tô aqui, acho que umas 4 ou 5 vezes eu já vi o serviço do Corpo de Bombeiros, que entra por aqui, vindo para cá, desce, vai para lá, sempre tá acontecendo alguma coisa. Às vezes é um pequeno incêndio, graças a Deus, né? Pequenas proporções, o bombeiro chega rapidinho, apaga, mas acontece com uma certa frequência. Eles têm muita mania aqui nos Estados Unidos, tudo é vela, eles adoram vela com cheirinho de tudo quanto for coisa. Eu sei que tem no Brasil, mas não é tão comum. Aqui nos Estados Unidos tudo é motivo para acender uma vela. E é vela com cheiro de baunilha, com cheiro de morango, com cheiro de canela, com cheiro de uísque, com cheiro de tequila. Então tem diversos tipos e vira e mexe tem gente acendendo alguma coisa. Recentemente eu fui comprar um livro, tá bem surradinho, bem batido, tal, falando sobre a Disney, que estava do lado de fora de uma casa. E aí o cara tava me contando, porque a casa dele tá toda chamuscada, toda queimada, inclusive a mureta ali da frente, por isso inclusive ele recebeu multa, porque chamuscou, né, essa parte, ele vai ter que ir limpando, raspando, até tentar fazer o tijolinho ficar da cor normal de novo. Mas ele tava comentando que a casa dele incendiou porque eles colocaram 2 velas, aquelas velas bem grossonas, né? Elas são baixas, mas bem grossas, com cheiros diferentes. E a casa estava cheirando ruim, porque a casa era uma pimboca de bagunça, um monte de animais lá dentro. E não sei quem mais que mora lá, mas a casa era muito bagunçada mesmo. E ele tava falando que para tirar o cheiro ruim da casa, ele acendeu 2 velas, dormiu, e quando ele acordou de manhã, tava tudo, né, aquela fumaceira toda, tava pegando fogo. Então, esse livro, inclusive, que eu comprei, é um livro que ele foi um pouco afetado, a capa do livro foi afetada, pegou fogo também a capa do livro, porque tudo para eles é motivo de acender vela. Não pode ter gás, porque explode, aí realmente o gás né, pega para casa toda, explode tudo, vai para os ares e vizinhos vão junto, porque o negócio é sério. Quando o problema é com vela, logicamente também é grave, porque pode incendiar uma casa, mas é menos perigoso de que algo realmente substancial aconteça. Regras para quem está chegando, saindo do condomínio, para quem vem visitar alguém. Você para o seu carro não pode ser muito barulhento. O Steve tem um carro que é um Golf GTI e ele é potente e tal. Eu acho que é o carro mais barulhentinho que nós temos nessa área de condomínio, a não ser uma moto de grande porte. Eu acho que é uma Harley Davidson que um cara aqui do lado tem, e aí ela faz um pouco de barulho, mas o cara liga essa moto 2 vezes por semana no máximo, então não é tanto problema. Seu carro não pode ser aquele tipo que cause muito barulho, porque senão vai incomodar os vizinhos e você vai receber multa. Se você tem um visitante, né, alguém que está vindo para sua casa, você tem que avisar qual é a área específica que ele pode estacionar, e assim que ele estaciona, fecha a boca, vem conversando em
tom bem baixo, passando pela casa dos outros, vai até a casa que você, né, foi convidado a visitar, e dentro da casa, com a porta fechada, aí você vai conversar com a pessoa, provavelmente na altura que você quiser, porque tem o isolamento acústico e os vizinhos não vão te ouvir. Mas abriu a porta da frente da tua casa, reduza o som da tua voz, porque não é para você incomodar vizinho nenhum. Não é para incomodar e acabou. Então você vê, se você ficar sentado olhando para a janela do lado de fora, você vê pessoas entrando, saindo, né, de casas, passando aqui na frente, indo para a piscina, voltando, mas é raríssimo você ouvir o barulho de alguém. Um dia só, e também foi um dia que eu estava filmando, os meninos estavam na piscina e levaram os alto-falantes pequenininhos, né, com o celular, e colocaram a música do Stranger Things. E a molecada começou a correr, gritar em volta da piscina, porque eles estavam imitando, né, o momento que a Bárbara estava na piscina e o monstro veio e a pegou. E aí viu aquela gritaria. Os pais dessas crianças receberam uma notificação que se as crianças fizessem barulho de novo ou colocassem música alta novamente ali, eles não teriam mais permissão para ir para a piscina. Tem um portão lateral aqui, isso aqui é um portão lateral, que vai direto pro quarto, se você quiser, né? Tem uma outra arinha aqui que não tem nada, né? E aí vai direto pro quarto. Quem quiser tirar essa portinha aqui, tem que pedir uma permissão especial, aguardar um inquérito dessa organização aqui de condomínio, para ver se você vai poder tirar ou não. E para tirar, eles visitam a tua casa, vão dar uma olhadinha se esta área interna aqui, né, parece eles chamam isso aqui de pátio ou área de sol. Esta arinha, eles vêm visitar, ver se ela é bonita o suficiente para ser vista por quem está passando pela frente da tua casa. Se for aprovado, você pode tirar esse portão. Se não for aprovado, você não vai poder tirar esse portão. E se foi aprovado e depois você colocou quinquilharia ali e ficou feio, quem está passando na frente da tua casa, aqui na frente, na calçada, se vê o que está acontecendo ali dentro e não for bonito, eles vão se queixar e você vai receber um aviso, e se não resolver o caso, vai receber uma multa. Então, baseado nessas regrinhas que eu passei, o brasileiro tem que decidir se compensa para ele, se ele vai se socializar bem com esse tipo de situação, porque muito brasileiro vem para os Estados Unidos e aí começa a reclamar que não quer seguir as regras, que não aceita essas regras, e vai criar atritos e vai ter brigas com o local, né, onde você está morando. E aí daqui a pouco o sonho de morar na América, né, vai pro ralo e volta pro Brasil reclamando. Então, antes de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, pensa se você vai conseguir aceitar todas essas regras, se adaptar a elas, porque não vai adiantar ficar batendo de frente. Você é e tem todo mundo que está aqui, que se acostumou com isso, que acha que essa é a forma convencional, que é a forma mais correta de agir. É o país deles, é a cultura deles, você tem que aceitar. Então não é simplesmente você falar inglês, e muita gente se preocupa tanto com perder sotaque, eles não estão muito interessados se você tem sotaque ou não, desde que eles consigam te compreender bem, que seu inglês seja decente. Mas seguir as regras deles, isso você tem que seguir, porque se você não seguir, você vai ter problemas. Hoje eu passei um pouco das situações que acontecem, eu vou falar em outros vídeos sobre outras perspectivas, né, de moradia aqui nos Estados Unidos. Tem muita coisa boa, eu acredito que ainda seja muito positivo mudar para cá, desde que você faça tudo de uma maneira legal, eu não gosto de nada ilegal. É muito ponto positivo acima dos negativos. Eu acredito, por exemplo, que os meus pais amariam morar aqui.
É muito calmo, é muito sossegado. Você não tem o estresse que tem no Brasil de passar o tempo inteiro tentando fazer o teu vizinho parar de fazer barulho, porque são 2 horas da manhã e ele tá com filhos e netos do lado de fora, na garagem ou no quintal, que tá colado com o quarto que você tá dormindo, e os teus vizinhos estão fazendo festa e as crianças estão berrando e correndo e andando de velotrol e sei lá mais o que. É difícil. Aí o outro vizinho tem um galo que fica cantando o dia inteiro. O da rua de baixo tem 3 ou 4 cachorros que latem a noite inteirinha, não deixam ninguém dormir. Todo mundo reclama entre os vizinhos, mas ninguém tem coragem de ir lá e falar com aquele vizinho específico. E se reclamar, você sabe que praticamente nada acontece. Sem mencionar em coisas piores, que é o trânsito brasileiro. Eu estou numa cidade grande, mesmo assim eu vejo menos problemas de trânsito acontecendo do que acontecia na cidade onde eu morava, que tinha 210 mil habitantes. Então é uma relação muito diferente de cordialidade das pessoas, é uma relação muito diferente de respeito a regras, de respeito a trânsito, de respeito à cultura. Então aqui se respeita muito mais, os vizinhos eles conseguem conviver numa harmonia muito maior. Em uma outra ocasião eu vou falar mais sobre outras perspectivas, sobre outras coisas que eu estou notando aqui nos Estados Unidos. Vocês devem ter reparado também que eu disse que eu ficaria aqui por 6 meses, eu tô aqui há 10 meses já. Eu vou explicar para vocês num outro vídeo o que foi que eu fiz, né, para ficar um pouco mais de tempo aqui. Eu vou parar por aqui e eu espero que esse vídeo ajude vocês a decidirem que rumo tomar e que atitude vocês devem ter se vocês resolverem vir morar nos Estados Unidos. Esse é o meu vídeo cultural de hoje e eu vejo vocês na semana que vem. Bye!